tarde, meu amor. Mais um dia aqui na nossa jornada em Provérbios. Já vou colar um comentário aqui. Vai entrando, vai chegando, galera. Já manda coraçõezinhos, manda essa live para quem você acha que vai gostar, tá? E assim, se você tá chegando aqui agora, já vê as outras lives. Eu tô começando a salvar essas lives lá no YouTube, com alguns cortes também, porque em breve elas não vão ficar só aqui, tá? Inclusive eu tô achando que eu vou tirar elas daqui, vou deixar só lá no YouTube, enfim, tô pensando. Mas aproveita, quando eu falo as coisas, tipo, aproveita, vê, porque depois eu vou e tiro, entendeu? Inclusive eu vou aproveitar aqui e já falar com você sobre a jornada em moda. Vamos finalizar primeiro essa daqui, vou ver como é que eu vou fazer. Mas talvez eu faça já direto no YouTube, não sei como é que vai acontecer. Mas acredita, quando eu falo que não vai ficar salvo, que é pra você ir para um outro lugar ver esse vídeo, é real, entendeu? Então você pode reparar que já devo estar aí já tirei umas 3 ou 4 lives do feed, ainda tá lá na partezinha do Reels, lá dos vídeos e tal, você consegue acessar as outras, mas em breve depois eu vou tirar tudo e vai ficar só lá no YouTube, tá? Então eu acho que é isso. Vamos tomar uma água aqui antes de começar. Se você tá chegando aqui agora e tá vendo depois essa live, você pode jogar para os 5 minutos no começo, porque esse início a gente faz nossos avisos, recapitula algumas coisas, tá? Então você já pode abrir a sua King James, ou a Bíblia que você tiver aí, em Provérbios 13, tá? Eu faço aqui a comparação com alguns textos. E então vamos começar logo, porque já tá um pouquinho tarde, e vamos nessa. Você sabe também que algumas Bíblias têm os subtítulos, né? Seguinte, aqui na King James a gente tem: o tolo não ouve o próprio pai. Interessante isso, né? Já começa com essa ideia, porque esses subtítulos que algumas Bíblias aparecem é meio que já dá um panorama geral da parada, entendeu? Interessante ele colocar o tolo não ouve o próprio pai. Aqui na outra a gente não tem o subtítulo. Então, assim, procure quando você for comprar uma Bíblia, além de, assim, depois a gente pode falar sobre isso, sobre Bíblias. Eu sou meio louca de, tipo, querer muitas versões, estudar a própria versão que eu quero, entendeu? Mas assim, eu recomendo muito, muito mesmo a King James, porque ela traz algumas, tem a de estudo da King James, enfim. Vamos para o texto, tá? Joga aí 5 minutos na frente e vamos seguir. Versículo 1. O filho sábio acolhe a orientação do pai, mas o insensato não aceita repreensão. Do fruto da boca, o ser humano se alimentará do bem. Entretanto, a ambição dos ímpios é a crueldade. O áudio tá bom? Vocês estão conseguindo aí acompanhar direitinho? Porque assim, você viu que eu não tô com fone, enfim, tô tentando melhorar aqui a situação, tá? Aos poucos as coisas vão acontecendo, você vai ver que vai ficar melhor em breve, tá? Segura isso aí. Aqui a ambição do ímpio, ele coloca como crueldade. Imagina só você ter a sua ambição sendo a crueldade. Eu não tenho essa ambição, não. A pessoa que consegue guardar sua boca preserva a própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando. Aqui, eu coloquei aqui na outra versão, aparece aqui como o filho sábio ama a disciplina, mas o incorrigível. Né? Olha isso, uma pessoa que é incorrigível. Eu não sou essa pessoa. Se eu tiver alguma coisa errada. E assim, é muito importante. Outro dia eu estava fazendo essa reflexão sobre você ouvir as pessoas que estão próximas de você, que você confia. Estava num dilema aí com uma questão de relacionamento e tal. Conversei com uma pessoa que eu confio e aí ela. É muito bom você ter essa pessoa, entendeu? De verdade, eu ouvi outras pessoas porque, sabe, você consegue ter essa, sabe, multiplica realmente como você pode solucionar as coisas da sua vida. Mas vamos seguir aqui, porque senão vai ficar a gente conversando muito e o texto, né? Versículo 4. O preguiçoso ambiciona e nada alcança,
mas os desejos daquele que se empenha na obra serão plenamente satisfeitos. E aí é o seguinte, o preguiçoso, não que ele não ambicione nada, tá? Ele tem ambição, mas por ele ser preguiçoso, ele nada alcança. E aí, coloca aqui, porém, aquele que empenha-se na obra, é interessante isso, né? Obra. Qual obra você está se empenhando aí, né? Serão plenamente satisfeitos. Versículo 5. Os justos odeiam tudo o que se parece com a mentira, mas os perversos produzem vergonha e desgraça. Imagina você produzir vergonha e desgraça. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui. O preguiçoso. Tá, versículo 7. Vamos chegando. A justiça guarda o homem íntegro, mas a impiedade arruína o que vive praticando o pecado. Vai entrando aí, galera. Beijinho. Alô, alô. Vou mandar uma cena aqui pra Lud, maravilhosa. Cadê? A justiça guarda o homem íntegro, mas a impiedade arruína o que vive praticando o pecado. Versículo 7. Alguns assumem falsamente o papel de ricos e prestigiosos, mas nada têm de fato. Outros passam a ideia de que são pobres, mas possuem grande riqueza. Eu adorei esse versículo. Olha que interessante, aqui na King James eu achei que está mais legal do que... Vou ler aqui na outra, mas na King James eu sinto que está mais bem explicado. Ó, há quem parece rico, mas não tendo nada... Como que é? Há quem parece rico, não... Ah, entendi. Há quem parece rico não tendo nada. Há quem se faz de pobre e possui copiosas riquezas. Legal isso, né? Copiosas riquezas. Então, assim, você tem que ser o que você realmente é. Na King James está melhor aqui, ó. Alguns assumem falsamente o papel de ricos e prestigiosos. Como é que você assume um papel de rico? Interessante isso, né? Mas nada tem de fato. Outros passam a ideia de que são pobres, entendeu? Mas possuem grande riqueza. Isso aqui é muito real, porque às vezes aquelas pessoas dizem que os novos ricos e tal, então às vezes aquele rico, tipo, você pega o cara que tem bilionário, trilionário, o cara, tipo assim, normal, a pessoa, tipo, é aquilo, entendeu? Então, aqui já em Provérbios, muitos anos atrás, né? Já tinha essa ideia, a psicologia, né? Porque você tem que mostrar que você é rico, não sei o que, tá. Mas o rico mesmo, meu amor, aqui ele tá dizendo, passou a ideia de pobre, mas possuem grande riqueza. E ali na frente, a gente vai chegar num outro versículo, que ele fala um pouco, quando a gente chegar vou fazer um paralelo com isso. Ó, as riquezas de uma pessoa servem de resgate para a sua própria vida, mas o pobre jamais será ameaçado. Eu fiquei refletindo muito sobre isso, que eu não consegui entender. Eu falei, que rolê é esse? Aí eu fui continuar lendo, né? Na outra versão. Me ajuda aqui a entender essa passagem, interessante. A riqueza de um homem é o resgate de sua vida, mas o pobre está livre de ameaças. Eu entendi que assim, você tem dinheiro, às vezes você passa por uns BO, uma coisa assim, mas que você, com a sua riqueza, vai poder talvez ter o resgate, entendeu? Enquanto o pobre não tem ameaça não. Quem que vai querer ir atrás do pobre, gente? Então, se você quer de repente quer uma vida tranquila, é isso. Só que aí depois ele fala que os pobres possuem grande riqueza, que isso é bem interessante, né? Enfim, versículo 9. O fulgor da luz dos justos brilha esplendidamente, mas a lâmpada dos perversos se apaga totalmente. Versículo 9. A arrogância só produz contendas, mas a sabedoria está com aqueles que buscam conselhos. Às vezes, gente, o versículo ele tá mais simples, então eu sigo falando, tá? Não, eu não paro para todo o versículo, não. Aqui, por exemplo, a gente tá falando da arrogância, que a arrogância só produz contendas, enquanto aqui no outro coloca o orgulho só causa disputas. Então, a arrogância ele traduz também como se fosse orgulho. Isso é interessante, tá? Cadê? Versículo 11. O dinheiro arrecadado de maneira inescrupulosa se extinguirá, mas quem conquista honestamente terá cada vez mais. A palavra honestamente é importante. Então, se você é uma pessoa honesta... E aqui entra a questão do tempo, né? Que a gente estava falando, que as pessoas às vezes querem aquele imediatismo, mas é o caminho. Versículo 12. A expectativa
a expectativa que se adia deixa o coração adoecido, mas o anseio satisfeito renova a vida e o vigor. Esse é o nosso versículo do dia, a nossa capa. É bem bom. Versículo 12. Vou ler na outra versão. Esperança retardada faz adoecer o coração. O desejo realizado, porém, é uma árvore da vida. Novamente, a ideia da árvore da vida. E aqui ele coloca o anseio satisfeito e renova o vigor da vida. O que é essa expectativa, que é essa ansiedade do coração que não foi realizada? É um sonho que ficou para trás, entendeu? Uma coisa que você queria fazer e não fez. Escreve aqui as coisas que você quer fazer, de repente te ajuda a colocar isso em prática em 2023. Então, ele está dizendo aqui que essas coisas que estão no seu coração que você não faz, por exemplo, tenho vontade de fazer um estudo bíblico mais aprofundado. Se isso está no seu coração e você não está colocando isso para fora, é um desejo que está ali, uma expectativa adiada, deixa o coração adoecido, tá? Então, de repente, você pode estar adoecendo por coisas que você está deixando de fazer, que você gostaria, eu gostaria de começar a praticar mais esporte, um esporte X, Y, milhões de coisas, entendeu? Na sua vida, aprender a cantar, aprender a fazer, sabe? Não sei o que está aí no seu coração, mas o que está no seu coração e você está adiando, aqui em Provérbios te diz que está te adoecendo. Porém, o anseio satisfeito, ou seja, essa vontade genuína que você coloca para fora, é a árvore da vida, é vigor da vida, tá? Versículo 13. Quem zomba da palavra pagará caro por isso. Mas aquele que obedece ao mandamento será regiamente compensado. Interessante que aqui ele coloca aqui, ó, de novo, quem menospreza a palavra se perderá, quem respeita o preceito será recompensado. Na King James, a palavra aparece com letra maiúscula, porque, né, os textos a gente costuma chamar de a palavra. Entende como eu gosto tanto da King James? Porque às vezes nas traduções eles querem melhorar assim, algumas coisas, mas acaba perdendo. Então, é muito bom você, quando pegar um texto bíblico, tudo bem, pega aí a sua Almeida, a NT, qualquer coisa, mas olha na King James, que é muito bom, é muito diferente. De verdade. Então, tem coisas assim que trazem uns insights. Eu vou ser sempre a bandeira da King James, assim, sabe? E aí, ele fala o seguinte, que você será regiamente recompensado. Se você seguir os mandamentos e tudo mais, regiamente, essa palavra vem de regis, né? Real, entendeu? É uma coisa real de realeza, tá? Então, que realiza o quê? Deus também, nesse sentido aqui, regiamente recompensado, como uma pessoa, um nobre da realeza. A instrução dos sábios é fonte de vida e tem o poder de distanciar o ser humano das ciladas mortais. Aqui ele coloca fonte de vida, aqui ó, tem alguma nota de rodapé? Não, já passei. Não, tá. O ensinamento, cadê? O ensinamento do sábio é uma fonte de vida para libertar-se dos laços da morte. Lembra aquela alegoria da fonte, entendeu? Então, da árvore. Então, é muito mais fácil você conseguir pegar essas ideias quando ele coloca alguma imagem e tal. Tem dia que vocês vão perceber que eu tô mais com a cabeça mais cansada, tipo, já é mais de noite e tal. Eu vou tentar fazer as lives mais cedo para poder entregar um pouco mais aqui para vocês, tá? Porque às vezes você tá numa expectativa em cima daqui da live, do conteúdo e tudo mais, mas às vezes são pessoas, entendeu? Elas não estão totalmente... Enfim, é isso. Não estão, tipo, já estão cansadas, enfim, acontece. Mas a gente continua aqui entregando porque eu fiz um compromisso com você, entendeu? Eu tinha que ter colocado aqui o reloginho rodando, mas tudo bem. Cadê? Versículo 15. O bom entendimento conquista o favor, mas as estratégias dos ímpios não permanecerão por muito tempo. Vou seguir porque às vezes já é simples de entender. Toda pessoa prudente deve agir com sabedoria, aqui ó, agir com sabedoria. Mas o tolo torna pública toda a sua tolice. Eu achei isso muito bom.
Imagina você tornar público a sua tolice. Não precisa, né, cara? Quando você estiver entrando numa viagem, você fala, será que eu não estou tornando pública, né? Então, é interessante, porque por um lado você quer ser você mesmo, né? Tudo bem, e é por aí. Mas quando você começa a se conhecer melhor, autoconhecimento e tal, enfim, eu começo a viajar aqui e aí vou longe, tá, gente? Volta pro texto, bonita. Versículo 17. O mensageiro ímpio tropeça em sua própria malignidade, mas o emissário digno de confiança apresenta a salvação. Legal que ele coloca aqui mensageiro e emissário, né? O mensageiro, imagina, um mensageiro ímpio, ele tropeça na própria malignidade. Deixa eu ver aqui, coloca alguma coisa aqui. Então, o mau mensageiro, né? Ele coloca como mensageiro ímpio. E aqui o enviado fiel. Então, se você é digno de confiança, né? O enviado fiel apresenta a salvação. Legal isso, né? Salvação. Ou seja, se alguém manda você mandar uma mensagem e você, esse mensageiro fiel, você está apresentando salvação através da sua mensagem, através da mensagem que foi dada a você para seguir, para levar essa palavra, levar essa fala. Interessante. Versículo 18. Quem despreza a correção cai no escândalo e na pobreza. Não só o escândalo, mas imagina, se você despreza a correção, tá, sei tudo, não sei o que, você cai no escândalo, porque às vezes você, né, alguém, imagina, eu fico pensando assim, escândalo e o quê? Escândalo e pobreza, versículo 18. Aqui, ó, miséria e vergonha, quem recusa a disciplina. Miséria e vergonha, então pobreza e escândalo. Miséria e vergonha, tá. Entretanto, quem acolhe a repreensão é abençoado com honra. Essa questão da honra, tá? Que a gente vem falando aí do bom nome e tudo mais, que você vai construindo, é uma construção. Você constrói a sua história. Ah, mas eu tenho uma história que eu não queria... Mas essa história trouxe você até aqui, cara. Se eu contar minha história também, não tem muita honra em muitos lugares, entendeu? Hoje, olhando para esse passado e vendo, e fiz as pazes, entendeu? Eu continuo fazendo, é um processo. Mas o que eu vou fazer com que é meu, entendeu? Que eu vivi, né? Olhar pra frente e continuar com um caminho que eu acho mais prudente. Versículo 19. A esperança que se realiza satisfaz e alegra a alma. O tolo, contudo, jamais se desapega do mal. Aqui, ó, lembra que lá em cima a gente falou da expectativa que se adia, o coração adoece na expectativa, né? Aqui ele vai falar de novo, mas com uma outra ótica, né? Que a esperança que se realiza, né? Alegra a alma. O todo, contudo, jamais se desapega do mal. Olha isso, não quer se desapegar do mal. O cara, né, já tá ali. Sabe aquelas pessoas que você fala, cara, tem muita gente que é assim, você fala, gente, você fala pra pessoa, a pessoa sabe que aquilo faz mal, que ela tá num caminho assim, sabe, que quantas vezes você fala, e a pessoa, ela não se desapega do mal, ela não vai, cara, isso e não adianta você falar e tal, mas a pessoa fazer o quê, né, a vida dela, a escolha dela. Coloquei aqui alguma observação. Os insensatos detestam. Interessante. É isso, 19? Olha como tá totalmente diferente aqui, ó. Versículo 19, que eu acabei de ler, que a esperança que se realiza satisfaz e alegra a alma, o tolo, contudo, jamais se desapega do mal, que é isso que a gente estava falando. Olha aqui na outra versão. O desejo cumprido deleita a alma, ok. Os insensatos detestam os que fogem do mal. Detestam os que... Ou seja, aqui ele jamais se desapega do mal, isso que eu estava falando dessas pessoas. E na outra versão, ele fala que os insensatos, eles não satisfeitos em estarem no mal, eles odeiam, detestam os que fogem do mal. Ou seja, quem foge do mal está indo pro bem. Então eles têm raiva de quem está no bem. E é real isso, tá? As pessoas que estão lá... Não vou julgar, entendeu? A gente não julga. Tá? Mas essas pessoas, às vezes que estão lá e tal, elas acham, se escandalizam com pessoas que querem viver uma vida, tipo, de boa, entendeu? A pessoa tá lá, louca,
surtando, fazendo coisas que você fala, tudo bem, é a vida da pessoa, ela faz o que ela quiser, mas ela fica te possessa porque você não tá do lado dela ali fazendo as coisas que ela tá fazendo, entendeu? Você tá fazendo um rolê totalmente... E ela não consegue entender como que você é feliz e tá caminhando desse caminho. Aí eu louca você, entendeu? Enfim, versículo 20. Aquele que caminha com os sábios será cada vez mais sábio. Todavia, aquele que anda na companhia dos insensatos acabará arruinado. Simples de entender, né, gente? Não preciso explicar isso. Deu pra entender, né? Por favor, que é companhias, relacionamento. Quem são as pessoas que você tá andando aí? Versículo 21. A infelicidade persegue os pescadores, olha. Não, Senhor. A infelicidade persegue os pecadores, mas a prosperidade é a recompensa dos sábios. Novamente aqui uma chave de Salomão. Né? Aqui sobre a prosperidade, que é a recompensa dos sábios. Os sábios são aquelas pessoas que têm sabedoria, que procuram, que buscam, que tentam e continuam fazendo isso que a gente está fazendo. A procura, busca conhecimento e se tornar mais conhecedor da coisa toda, né? E aí, esse conhecimento não é só de, vou ler incansavelmente, vou ter... Tudo bem, você lê incansavelmente, mas você tem que aplicar isso também na sua vida e também olhar para dentro, tá? Depois a gente continua nessa história de olhar para dentro, que é importante. 22. O homem bom deixa a sua herança para os filhos de seus filhos, mas toda a riqueza dos ímpios é acumulada para ser distribuída ao justo. Eu achei isso muito bom, aqui uma promessa. Né? O justo, né, o homem bom, ele vai ter uma prosperidade, aí uma posteridade para os filhos dos filhos, enquanto o ímpio, né, ele vai juntar para distribuir para os outros. Legal isso. O homem, 23. A boa terra dos pobres produz generosa colheita, mas por falta de justiça eles a perdem. Eu achei isso forte. Vou ler na outra versão. Cadê? É abundante em alimento um campo preparado pelo pobre, mas há quem pereça por falta de justiça. Porque aqui ele está dizendo que o pobre aqui, ele é... Acho que na Bíblia toda tem muita essa força assim de colocar realmente o pobre, o simples, bem alto, entendeu? Bem lá no alto. Então, ele está dizendo aqui que o campo, né, preparado pelo pobre, é abundante em alimento, tá? Mas por falta de justiça, aqui tem a ver com questões talvez, né, mais profundas, políticas e tudo mais que ele deve estar falando aqui. Por falta de justiça para essas pessoas pobres, elas a perdem, né? Perdem a terra. Aqui, mas por falta de justiça, eles a perdem. 24. Quem se nega a disciplinar e repreender seu filho, não o ama. Olha isso, não o ama. Tá? Então, quem se nega a disciplinar e repreender um filho, não o ama. Mas quem de fato não... Mas quem o ama, de fato, não hesita em corrigi-lo. Ou seja, eu gostei mais dessa versão que ele coloca aqui, corrigi-lo. Nas outras duas versões que eu li, ele coloca como castiga. Lembra também, lá no começo, nos primeiros dias, a gente falou sobre o castigo de Deus, a correção de Deus. A King James, ela usa a palavra corrigir, que eu prefiro muito mais. Que eu acho que tem muito mais a ver com o que está sendo falado, com o que nos traz essa ideia, entendeu? Do que castigo. Tudo bem, castigo e tal, mas castigo é mais pesado, eu acho, sabe? Porque se você está procurando a correção, aprender e tudo mais, eu acho que é uma correção, tá? Então, fico com a King James nesse sentido. Versículo 25. O sábio recebe o suficiente para satisfazer plenamente seu apetite. A alma dos perversos, contudo, sempre está faminta. Bacana isso, né? Você tá satisfeito, grato e naquele lugar de contemplação. Acho que aqui tem muito a ver com contemplação, né? Porque aqui,
Se o cara aqui, né, o perverso, ele não tem esse espaço de contemplar, ele sempre vai estar procurando, buscando. E eu tenho feito ultimamente esse exercício, porque às vezes você fica numa ideia fixa ali, num pensamento, né, compulsivo, qualquer coisa, tá, gente? Não sei, provavelmente pode ser algum problema que tá te consumindo aí. E você fica naquele lugar e você não sai daquele, sabe, daquele problema ali. Então, para e contempla outras coisas, olha para outras coisas, entendeu? Porque, né, pode falar depois sobre isso. Aqui, percebe que a gente faz também além de ter, com base aqui no texto bíblico e tal, essa conversa, mas eu gosto de parar e refletir outras coisas, entendeu? É por aí. Meu amor, é o seguinte, um beijo pra você. Essa foi a live de hoje. Pode ser que ela tenha ficado um pouquinho mais... porque eu tô um pouco cansada. Acabei de chegar na academia. Você foi treinar? E acontece isso, eu sou meio agitada. Aí eu vou treinar. E aí eu fico já mais, tipo, relaxada. Porque já, toda a energia já foi embora, entendeu? Então você tá mais cansada. Eu tenho que fazer essa live antes. Que aí eu já fico mais... repara, tá? Repara nessa diferença. Já é à noite, amanhã eu vou tentar fazer mais cedo, antes de treinar, tá? Não sei. Então é isso. Ai, tem que fazer as anotações. Rapidamente. Que tinha uma anotação legal que eu fiz. Senão eu vou ficar pra amanhã e aí amanhã eu esqueço, ou não faço, eu acho que não encaixa o negócio. Aqui, ó. Botei essa anotação interessante aqui, porque fala do preguiçoso e tudo mais. Aí eu coloquei movimentar para conquistar. Tem a ver também com esse lance do desejo não realizado, entendeu? Que adiado, né? Que fica no coração. Então, para movimentar para conquistar. Aí ele coloca aqui coloquei o valor real das pessoas, que é o lance dos relacionamentos, quem são as pessoas que estão à sua volta. Buscar conselho, não ser arrogante. A gente vem falando sobre isso aqui direto. Aproximar-se da palavra, dos textos, do conhecimento, da sabedoria propriamente dita, da palavra, tá? Atentar-se aos discursos, ao que você fala. Então, assim, é isso. A língua do sábio é de um jeito, a do ímpio é de outro jeito. Então, a gente vem falando das palavras, que são sementes e tudo mais. Então, ele tá indo pra esse caminho ainda. E aqui, ó, desapegar-se do mal. Eu achei interessante que eu coloquei aqui, né? Que cadê? O justo, o ímpio, né? O ímpio jamais se desapega do mal. Então, trabalha isso, né? De se desapegar do mal. Desapega. O que você tem que desapegar? Escreve aqui pra mim o que você tem que desapegar, tá? Gratidão, gente. E é isso. Atenção às alianças. Fomos. Essa é a nossa live de hoje. Amanhã estaremos aqui mais cedo, mais animadinhas, que eu sei que você gosta aí de uma coisa mais... às vezes eu fico com a cabeça mais... É isso, meu amor. Um beijo pra você, dorme bem. Até amanhã. Beijos.